As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Já estamos aqui no segundo dia dos nossos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Estamos felizes, é muito bom poder participar desse movimento, desses 10 dias de oração em busca do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, na verdade, para a nossa vida. Que Deus continue conosco, nos abençoe. E que possamos, nesses 10 dias, além de orar pela nossa família, orar pelos nossos amigos. Agora nós iremos fazer uma oração. Senhor, louvado seja o teu santo nome, Pai. É muito bom estarmos todos aqui, Senhor, na tua presença, porque nós estamos em uma live, mas o Senhor falou que onde tivesse um ou dois, o Senhor estaria presente. Que privilégio, Senhor, de estar na sua presença juntamente com os meus irmãos. Continua conosco, Pai amado, nos conduz agora mais uma vez, nos abençoa, abençoa os nossos amigos, Pai, abençoa os nossos irmãos, as suas famílias, Senhor, e que possamos mais uma vez te honrar e te servir. Tudo isso nós te pedimos, pedindo também que o Senhor abençoe o mensageiro de hoje, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Agora nós iremos para os motivos de oração. Célia, por favor. Nós temos muitos motivos de oração. Todos nós temos. Mas
Hoje, a recomendação é orar por mudanças e adaptação no uso dos 8 remédios da natureza, para que se tornem hábitos de vida e produzam benefícios ao corpo, à mente e à sua espiritualidade. O segundo motivo é orar pelos nossos 5 amigos. Não deixemos de orar, não deixemos de buscar a presença de Deus e ajuda para pôr em prática os 8 remédios naturais. Amém. Célia, por favor, ora por isso. Senhor meu Deus, estamos aqui, teus filhos, desejosos de fazer a tua vontade. Então, Senhor, nos ajude a suportar as lutas da vida e nos ajude a praticar os outros remédios naturais, porque eles serão benéficos para a nossa vida, tanto a nossa vida física como a nossa vida espiritual. Guarda-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. 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 É muito bom, né? Termos motivo de gratidão, de orar pelas pessoas, isso faz muito bem para nós. Agora, cadê? Bom dia, Milton. Bom dia. Hoje nós vamos ter a mensagem com o nosso ancião Milton. A sua câmera abriu agora. O nosso ancião Milton, nós somos da Igreja Adventista Central de Vila São Jorge Santos, né? Nós temos aqui irmãos daqui, irmãos de outros estados, e hoje a nossa mensagem será trazida pelo nosso irmão e ancião Milton. Que Deus te abençoe, Milton. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja uma constante em nossa vida. É muito bom estar participando com vocês aqui, todos juntos, aqui, apesar de ser pela live, como a Edilza disse na oração, mas nós estamos aqui reunidos para darmos continuidade à programação desses 10 dias de oração e jejum, 10 horas de jejum. E hoje nós vamos estudar a lição número 2, e o título é Saúde e Princípios. O verso, né, áureo que me tem na escola sabatina de hoje é Provérbios 40, de 20 a 22, que diz assim: Filho meu, ouve o que eu digo a você. Incline o ouvido às minhas palavras. Nunca as perca de vista e guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o corpo. Então, gostaria de começar dizendo o seguinte: que a saúde, ela não é apenas a ausência de doença, mas um estado de bem-estar físico, mental e espiritual. E que Deus deseja que sejamos saudáveis para que possamos servi-lo melhor. Ellen White, ela escreveu extensivamente sobre a saúde, apresentando princípios que são confirmados pela ciência hoje. É interessante dizendo que a nossa adoração a Deus, a nossa vida espiritual depende da nossa saúde física. Tem até uma pessoa que a gente conhece que ela fala assim, que quando ela não está bem fisicamente, ela também fica mal espiritualmente falando. Inclusive, ela até pede oração pela vida espiritual dela. E a nossa preocupação com a saúde, a preocupação dos adventistas do sétimo dia com a saúde, é baseado totalmente na Bíblia Sagrada, né? Porque nós cremos, biblicamente falando, que nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20, está escrito isso. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço.
Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, irmãos, Deus nos confiou nossos corpos e devemos cuidar deles. E a serva do Senhor, ela diz assim no livro Ciência do Bom Viver: é dever religioso de cada pessoa tornar-se inteligente em relação às leis da vida e obedecer-lhes. Escolhas alimentares, exercícios e descanso afetam a nossa saúde espiritual. E hoje nós vivemos num mundo de contrastes. Em Gênesis 25, versículo 7, está escrito que os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido a seu povo. Em Gênesis 49 e 34, diz que, tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou. Então, nós vemos que no passado a vida se caracterizava por ser longa e terminava com uma morte rápida. Hoje, nós vivemos uma vida curta e temos uma morte longa ou uma morte lenta. E, na maioria das vezes, com muito sofrimento. Porque, com todo o avanço da ciência e da medicina, nós vemos hoje um prolongamento da vida, às vezes à custa de longos tratamentos. Então, as pessoas prolongam a sua vida com doença. Os gastos financeiros absurdos que não trazem ao paciente saúde, aquela saúde que ele tanto busca assim, encontrar, nunca foi plano de Deus. Que o ser humano sofresse tanto enquanto vivesse nesta terra. E foi por isso que Deus ele nos deixou os 8 remédios naturais. Até aqui na lição dos 10 dias de oração, no dia de hoje, diz que desde 1950 os adventistas do 7º dia têm sido estudados por pesquisadores na área de saúde. As pesquisas têm mostrado um aumento na expectativa de vida e diversas vantagens na prevenção de doenças para aqueles que adotam o estilo de vida recomendado pela Igreja. Teve até uma pessoa, Sidney Katz, se eu não me engano, se pronunciar desse jeito. Ele é um jornalista canadense. Ele, examinando os dados sobre os benefícios do estilo de vida adventista, ele disse: tenho um conselho sobre como melhorar a vida dos canadenses e, ao mesmo tempo, cortar bilhões de dólares de nosso orçamento anual com saúde. Penso que deveríamos estudar o estilo de vida dos membros da Igreja Adventista do 7º dia e depois explorar meios de persuadir o público a imitá-los, pelo menos em alguns aspectos. Então, Deus ele deixa esses 8 remédios naturais para que nós possamos ter a nossa vida, né? Aliás, para que nós possamos ter saúde em nossa vida. Ellen White ela destaca nesses 8 princípios simples de saúde e baseado, né, nos remédios naturais deixados por Deus. O primeiro deles fala sobre uma alimentação saudável. Nós devemos evitar determinados tipos de alimentação, como até o pastor citou isso ontem,
principalmente alimentos processados. Devíamos optar por frutas, verduras, grãos e nozes. Ellen White, ela escreve isso no livro Regime Alimentar, página 380. Sabemos que o mundo oferece facilidades, né? E nós, ao utilizarmos essas facilidades, nós passamos por dificuldades, principalmente em relação ao com o que nós nos alimentamos. O outro princípio fala sobre o exercício físico. O outro remédio fala sobre exercício físico. No livro Caminho a Cristo, ela diz que o sedentarismo enfraquece o corpo, enfraquece também a mente. Nós devíamos fazer atividades regulares para fortalecer principalmente o nosso sistema imunológico. E com o nosso sistema imunológico, né, fortalecido, nós teremos mais saúde ou menos doença. O terceiro remédio é a água. Ela diz que a água é essencial para purificar o corpo. Devemos beber água suficiente e utilizá-la externamente para a higiene do nosso corpo. Então, a água é o principal líquido que existe, né, na natureza. E nós devíamos utilizá-los mais constantemente, principalmente nesses dias calorentos pelo qual nós estamos vivendo. E, às vezes, nós esquecemos de fazer isso e sofremos sem saber por quê. Tem pessoas que sofrem de determinadas doenças e percebem que, quando bebe água, determinados sintomas, e percebem que, quando bebe água, esses sintomas desaparecem. Mas, mesmo assim, elas esquecem de beber quantidades suficientes de água, né? Então, a literatura diz que, no mínimo, nós devíamos beber 2 litros de água por dia. Inclusive, eu e a minha esposa, nós utilizamos o celular para dar um alarme na hora que a gente precisa beber água, porque senão a gente também esquece de beber água. Então, água é essencial para a nossa saúde. O quarto remédio é a luz solar. A luz solar, ela ajuda na produção de vitamina D, melhora o humor e nos dá mais energia. Porque luz é energia. E a luz solar também, ela fornece energia ao nosso corpo. Precisamos tomar, pelo menos por dia, uns 20 minutos, né? Ficar pelo menos uns 20 minutos no sol, para que o nosso corpo possa processar determinadas vitaminas que fornecem energia para o nosso corpo e nos dá saúde também. O quinto remédio é a temperança. No livro Temperança, a Ellen White diz assim, que nós devemos evitar excessos, devemos evitar hábitos prejudiciais, como álcool, né, como o fumo e a cafeína. E o inimigo, ele sabendo disso, ela escreveu no livro Temperança também, né? Ela escreveu assim, que Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentado propostas até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tornaria o fruto da vide e também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento e convertê-lo-ia em venenos que arruinaria as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle.
Sob a influência da bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crime. Mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido, levando os homens a tomarem álcool. Satanás os faria descer cada vez mais baixo, principalmente porque ele sabe que quando nós não seguimos os princípios de saúde, nós não temos energia para servir a Deus. Então, ele sabia que quanto mais ele debilitasse a nossa saúde, menos nós adoraríamos a Deus, né? É o caso daquele nosso irmão. E realmente, praticamente todos nós, quando estamos debilitados fisicamente, nós temos problemas em nossa adoração. Então, nós precisamos ser temperantes, evitar excessos e hábitos prejudiciais. O sexto remédio é o ar puro. Na Ciência do Bom Viver está escrito que a respiração profunda em ambientes naturais revitaliza o organismo. Ela orienta que nós devemos manter a nossa casa aberta para que o ar possa entrar, né? Para que o ar puro possa entrar. Se ela vivesse nosso dia, talvez ela faça ao contrário. Mantenha a sua casa fechada para evitar que entre, né, o ar impuro, né, o ar poluído. Aqui onde a gente mora, nessa região aqui, o ar ele eu não vou dizer que seja totalmente poluído, mas ele tem muitas partículas em suspensão, principalmente por causa dos veículos, né, que andam nas estradas, nas ruas aqui do nosso bairro, né? Aqui em casa mesmo, a minha esposa, quando ela passa qualquer pano em qualquer móvel, sempre tem poeira, mesmo depois que mesmo pouco tempo depois que foi feita uma limpeza. Então, mas nós podemos, né, ir em locais onde o ar é puro e fazer esse, né, exercício respiratório. Aqui perto também tem um espaço que a gente chama de Jardim Botânico, que é onde eu faço as minhas caminhadas, né? De vez em quando a irmã Edilza também está lá caminhando, e lá você pode fazer esse exercício de respiração, porque lá, pelo menos aparentemente, o ar é melhor, por causa que é um local muito arborizado. Então, precisamos respirar ar puro. Aqui ela fala, principalmente em ambientes naturais. O sétimo remédio é o descanso. No livro Educação, ela fala assim, que o sono adequado restaura as energias. E ela fala que Deus deu o sábado como um dia especial para a renovação física e a renovação espiritual. Então, precisamos descansar de maneira eficiente. E, às vezes, o descanso para o nosso corpo é tão útil, tão bom para a nossa saúde como o exercício físico. E nós precisamos mais de descanso do que de exercício. Tanto que nós precisamos dormir pelo menos 8 horas, né, por dia. E o exercício físico não precisa tanto tempo fazendo exercício para que o nosso corpo tenha saúde. Mas o descanso é necessário. E o oitavo remédio natural é a confiança em Deus. No livro Ministério da Cura, a página 241, Ellen White escreveu que a fé reduz o estresse e fortalece a humanidade. E isso já foi comprovado cientificamente falando. Né? Cientificamente falando, né? Os médicos já perceberam que as pessoas que exercem fé durante períodos em que eles estão com alguma enfermidade, eles têm uma cura mais rápida do que aqueles que não acreditam em Deus. Então, precisamos confiar em Deus, que Ele é o médico dos médicos. Deus é o autor da nossa saúde. Ele não nos criou para que fôssemos pessoas doentes, mas Ele nos criou para que fôssemos
pessoas saudáveis. Mas como nós estudamos na lição dessa semana, ele nos dá livre-arbítrio de escolher fazer o bom ou de escolher fazer o ruim. E a maioria das vezes, né, com o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos o outro lado. E nós não podemos esquecer disso, que existe uma relação entre saúde física e espiritualidade. Então, irmãos, Deus, ele deseja que tenhamos saúde para que possamos viver e testemunhar dele. Que possamos, né, aplicar esses princípios em nossa vida e compartilhar com os outros esse presente que Deus nos concedeu. E eu apelo a você que procure seguir esses princípios de saúde que Deus nos deixou, usando, né, desses 8 remédios naturais deixados por Ele. E que possamos também viver de acordo com a vontade de Deus. Que possamos buscar juntos uma vida equilibrada, uma vida saudável, não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos, né, ter mais saúde do que nós temos, né, atualmente. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo seu cuidado, pela sua misericórdia, Senhor, e pela providência que o Senhor proporcionou a cada um de nós em relação à nossa saúde, nos dando esses 8 remédios naturais que nós acabamos de estudar, né, nesta live. Te pedimos perdão porque às vezes nós negligenciamos, né, essas orientações e passamos por má situações. Mas, Senhor, nós queremos te pedir que o seu Santo Espírito nos ajude, que o seu Santo Espírito nos dê sabedoria para que nós possamos, Senhor, obedecê-lo nesse item de nossa vida. Que possamos, Senhor, fazer uso desses 8 remédios naturais que o Senhor nos deixou, para que, Senhor, possamos ter mais saúde, não só física, mas também espiritual. Que possamos ser usados pelo seu Santo Espírito, principalmente, para, né, ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque estamos aqui reunidos estudando a sua palavra e te pedimos que dá-nos um dia em sua companhia, um dia que é completamente desconhecido para nós, mas completamente conhecido para o Senhor. Por isso, nós nos entregamos em suas mãos, né, para que o Senhor possa nos guiar pelo teu caminho e não venhamos nos desviar dele nem para a direita nem para a esquerda. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém.